E aí, tudo bom? Aqui é o Cizão. No vídeo de hoje eu quero contar um pouco pra vocês a minha experiência jogando a minha primeira visual novel. Uma experiência que envolve preconceitos, tramas, surpresas e muita satisfação. Então vamos lá. Bom, eu não posso começar esse vídeo sem explicar primeiramente o que é uma visual novel. Imagina participar de maneira ativa de uma história, tomando decisões que impactam no enredo e na vida dos personagens. É basicamente esse o conceito de visual novel. É basicamente o que os jogos da Telltale queriam ser e acabaram não conseguindo ser. Sabe aqueles livros de RPG que, bom, se você quer fazer a escolha X, vá para a página 27. Se você quer fazer a escolha Y, vá para a página 15. É basicamente isso. Tudo que você faz, com quem você conversa, com quem você decide não conversar, qualquer tipo dessas coisas, tudo isso impacta em como a história vai ser contada e em como ela vai terminar. O nome visual novel geralmente é traduzido para romance visual. Então eu passei anos da minha vida achando que visual novel era aqueles dating sims, em que você fica lá horas e mais horas e mais horas conversando com uma personagemzinha de anime tentando conquistar o coração dela. E eu não sei vocês, mas eu não tô muito afim de perder meu tempo jogando esse tipo de coisa não. Nada contra quem faz, mas nada a favor também. Bom, existem visual novels de vários gêneros. Horror, slice of life, terror psicológico, investigação criminal, sci-fi, aventura, enfim, qualquer gênero que você pensar vai ter uma visual novel sobre isso. Algumas visual novels são bem simples, você basicamente acompanha uma história e você é guiado pelo roteiro e pela trilha sonora. Esse tipo de visual novel é mais conhecido como sound novel. Higurashi, que é a visual novel que eu vou falar hoje, é considerado uma sound novel. Já outras têm um estilo de gameplay padrão que você imagina de uma visual novel, que seriam tendo escolhas e com bastante foco em enredo e desenvolvimento de personagens. Um ótimo exemplo disso é a série Fate. Tem anime de Fate, tem jogo de Fate, tem mangá de Fate. Você pode ter nunca consumido nada sobre, mas você provavelmente conhece. Outras visual novels contêm elementos de RPG, como a infame série Rance, batalhas de mechas como em Baldur's Sky, ou até elementos de investigação criminal como a série Ace Attorney. São tantas opções para tantos gostos que você fica até meio perdido sem saber em qual começar, como começar. Então tem um site muito bom chamado Visual Novel Database, que como o próprio nome diz é um banco de dados para visual novel. Lá você pode pesquisar as visual novels por gênero, por tipo de personagem, por tipo de trama. Ah, eu quero uma visual novel em que a heroína tenha cabelo loiro e seja uma yandere. Você vai poder pesquisar essas características e encontrar uma história que vai ter isso. E tem um site muito bom que eu recomendo para quem é iniciante em visual novel como eu sou, até para quem já jogou milhares, de usar, porque é um ótimo lugar para catalogar os joguinhos e também para encontrar novos jogos. Bom, encontrar visual novel vai ser fácil. O difícil vai ser encontrar visual novel traduzida. As visual novels geralmente demoram dezenas de horas para serem completadas. Então imagina o quanto de dinheiro e esforço que seria necessário para traduzir esses joguinhos do Japão para o Ocidente. Por isso que é super comum existirem visual novels que são super populares, já tem adaptação para anime, adaptação para mangá ou até algum outro jogo, mas que nunca foram traduzidas e lançadas aqui. Ou que foram lançadas há 4 anos atrás e só agora que estão chegando aqui. Bom, agora que você tem mais ou menos uma noção do que é uma visual novel, eu vou te falar por que eu escolhi Higurashi para ser a minha primeira visual novel. Para ser sincero com você, eu disse que ia responder essa pergunta, mas na verdade eu não sei. Eu conheço a série Higurashi há alguns anos. Eu não sei quem que me mostrou essa série. Na verdade, acho que eu conheci primeiro como anime. Mas eu pensei, poxa, tá de graça na Steam o primeiro capítulo. Se eu não gostar, se eu enjoar, é só parar de jogar. Eu não vou ter gastado um dinheiro, investido algumas horas do meu dia e ficado no prejuízo, sabe? Eu falei isso depois de já ter comprado Clannad, Movie Luv há muito tempo atrás, nunca ter jogado, mas beleza. Bom, e com mais dúvidas do que certezas, eu comecei assim então a minha jornada em Higurashi When They Cry, capítulo 1, Onikakushi. Vou te falar que os primeiros momentos foram bem complicados. Eu sabia que a história de Higurashi não começava com muita tensão, muitos crimes, muito mistério, mas foi difícil passar desse começo. Higurashi tem uma história de maneira bem parecida com Doki Doki Literature Club. Não no sentido de como a história progride, mas como ela é contada. De começo você pensa, nossa, que história bonitinha, que história fofinha, que história slice of life, mas depois as coisas
toma um rumo completamente diferente e você fica até assustado. E isso foi bem complicado pra mim, mas já que eu sabia que o que eu realmente estava buscando iria aparecer depois e que esse início é muito importante pra desenvolver os personagens e a vibe da história, eu falei, ok, vamos lá, vai dar tudo certo. A gente acompanha a história do jogo na visão do Keiichi Maebara, que é um garoto que se mudou para a cidade de Hinamizawa com seus pais e logo fez amizade com 4 garotas. A Rena, uma garota meiga que adora coisas fofas. A Mion, a mais velha e presidente do grupo, competitiva, descolada e vive trocando zoações com o Keiichi. A Rika, que é a mais novinha, pequena, fofinha, kawaii, todas essas coisas, e amada por todo mundo da vila. E ela vive junto com a Satoko, que também é uma das mais novas do grupo, cheia de si, energética, adora pregar peças no Keiichi, apesar de ser sempre chorona quando ele faz a mesma coisa com ela. As primeiras horas do jogo giram em torno do Keiichi vivendo nessa nova cidade, mostrando um pouco do dia a dia dele, de como é essa nova vida dele nessa cidade, uma cidade rural, pequena, com costumes antigos. Então eles brincam, eles fazem piada um com o outro, a gente vê a rotina do Keiichi indo pra escola, depois participando do grupo que eles têm depois da escola, em que eles pregam peças, competem entre si, pagam prendas, é uma loucura, eles se divertem muito estando juntos. Aí você acaba conhecendo bastante as personagens e o Keiichi, mas não conhecendo bastante. Então isso é bem interessante do jogo, porque você vai conhecer as personagens, mas você não sabe onde elas moram, você não conhece a família delas, você não sabe de tudo sobre elas. E nem o Keiichi realmente quer perguntar sobre essas coisas, porque ele tá mais preocupado em se divertir, ele só quer brincar com as amigas que ele fez. E também não tem porquê achar alguma coisa estranha naquela relação. O jogo tem 8 capítulos dividido entre as Question Arcs, que são os 4 primeiros, e as Answer Arcs, que são os 4 últimos. O primeiro capítulo é focado mais na Rena, então a gente vai ter mais diálogos e mais interação com ela, então vamos lá. Bom, nos primeiros momentos, como eu falei, a gente tem uma história bem light, bem slice of life, mas depois tudo começa a mudar quando o Keiichi descobre que aconteceu um assassinato lá em Hinamizawa. Não um assassinato qualquer, mas um assassinato com desmembramento. 6 pessoas atacaram um homem e mataram ele e desmembraram ele. Cada uma ficou com uma parte do corpo e elas foram escondendo em lugares diferentes. Pessoas de Hinamizawa, aquele lugar super tranquilo, super pacífico, em que parecia que todo mundo se tratava bem, tem um crime odioso que aconteceu lá. Um lugar que guardava segredos e que eram escondidos pelos moradores. Porque quando o Keiichi ele resolve perguntar isso pra Rena, ela fala como se não soubesse o que aconteceu, não sabe o que é aquilo, que ela se mudou para aquele lugar faz um ano. E ela responde de uma maneira como se ela estivesse tentando mostrar que ela não fez aquilo. São respostas bem evasivas, ela não consegue falar diretamente sobre o assunto. O Keiichi acha estranho, ele vai perguntar a Mion também, ela faz a mesma coisa. Ele começa a desconfiar de que tem alguma coisa muito errada acontecendo ali. Ele não entende por que elas estão agindo daquele jeito. Por que não contar aquilo para ele? Por que esconder coisas dele? Será que elas têm alguma coisa a ver com esse crime? E aí a vida do Keiichi vira de ponta cabeça. Agora ele vai ter que lidar com assassinatos, mistérios, mentiras e até mesmo maldições. O jogo ele funciona de uma maneira em que ele é dividido em capítulos, então cada capítulo a gente vai descobrindo um pouco mais sobre esses mistérios de Hinamizawa e também vai tendo mais perguntas, porque é como se cada capítulo a história se repetisse, só que com coisas diferentes. Então a gente nesse primeiro capítulo tem um foco maior na Rena, no segundo é um foco maior na Mion, mas a gente tem introdução de novos personagens, de novos acontecimentos. É como se a gente tivesse várias versões da mesma história e a gente vai sempre acompanhando em cada capítulo isso. Isso é muito legal, muito divertido como o autor consegue mudar tanto a história, tendo a mesma base, sabe? Esse esquema de fazer a história em capítulos também ajudou muito a comunidade na época, de criar teorias, de fazer perguntas e tudo mais. Então não foi o Scott Cawthon que começou isso com Five Nights at Freddy's, não. Esses jogos de teoria que são lançados de pouco em pouco, que você vai descobrindo novas coisas a cada lançamento, é algo bem antigo. Como eu comentei, a gente acompanha a história a partir do POV do Keiichi. Então, todas as decisões, os medos, as inseguranças dele, o modo em que fez ele agir de tal maneira, a gente vai ver isso tudo, a gente tá na cabeça dele. E como eu falei, Higurashi é uma sound novel. Então a gente não tem muita escolha do que fazer aqui. Então, se o Keiichi agir de uma maneira X ou uma maneira Y, a gente vai seguir a história com base nisso. E pode ser estressante, porque às vezes ele toma decisões em que envolve muita maneira emocional dele de pensar. Às vezes acontece uma coisa que você pensa, meu Deus, Keiichi não faz isso, ele acaba fazendo porque ele tá muito cego pelos amigos e pela cidade de Hinamizawa. Então pode ser um pouco estressante isso, mas eu acho que isso são alguns momentos e, bom, faz parte da maneira como o personagem ele foi feito, de como ele age, porque eu tento me colocar no lugar dele. Se eu estivesse naquela situação em que tudo que eu acabei de conhecer, aquele lugar maravilhoso, não é tudo aquilo, eu também ficaria meio confuso, em estado de negação. Então eu consigo passar um pouco de pano pra ele, mas ainda é estressante. Eu sei que você gosta muito desse lugar, eu sei que você gosta muito das suas amigas, mas seja um pouquinho mais racional, Keiichi. Burro, burro, burro.
incompetente. Bom, eu joguei o primeiro capítulo do jogo na versão Steam, que foi uma versão meio que remasterizada, lançada para plataforma, porque esse jogo, o Higurashi, ele é mais antigo, ele foi lançado no final da década de 90 no Japão, e ele é uma visual novel amadora, é uma visual novel que não tinha muito orçamento, então os desenhos mesmo são bem simples. Aí na Steam eles deram uma remasterizada, deixando os desenhos mais bonitinhos, só que depois de jogar o primeiro capítulo eu descobri que existia um patch que pegava coisas da versão de console, que foi lançada anos depois, e colocava na versão Steam. Agora a resolução não tá mais 4:3, tá 16:9. Os sprites estão em HD, tem mais fundos de cena, tem mais músicas, os sprites dos personagens mudaram, e tem até dublagem em japonês. E todas essas coisas eu joguei o capítulo 2 usando esse patch, e cara, é uma outra coisa, dá uma outra vida. Mi-chan, Keiichi-kunが頑張って教えてくれるんだからさ。レナは素直ないい子だな。 As novas ilustrações que são adicionadas ajudam a contar melhor a história. Não que antes o jogo seja ruim porque não tinha essas coisas, mas tudo isso acrescenta na experiência. Bom, eu adorei minha experiência com Higurashi, eu tô jogando atualmente o capítulo 3. E parece que a história só vai melhorando conforme os capítulos vão passando. É o tipo de história que te faz adorar os personagens e ter medo deles ao mesmo tempo. Tô muito ansioso pra saber como essa história termina e se o Keiichi vai conseguir viver uma vida feliz com as amigas dele e na cidade que ele tanto ama. Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Perdão pelos barulhos de fundo, é que aparentemente eu vivo na cidade mais barulhenta do Brasil. E se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal. Eu vou tentar melhorar o máximo que eu conseguir a qualidade dos vídeos e tentar postar com a maior frequência que eu conseguir também. É que é tudo muito complicado, muito barulho, muitas coisas pra fazer, mas enfim. Obrigadão por assistir o vídeo e até a próxima.